Audiência pública revela os inimigos da educação. A pandemia do novo coronavírus virou desculpa para ataques à Constituição. A educação pública é um dos alvos, como prova a insistência de parlamentares distritais, federais e ministros em apresentar a educação domiciliar, o homeschooling, como solução para a educação pública neste tempo de crise sanitária. O GDF segue essa linha. Em vez de investir tempo e dinheiro público na construção de um novo calendário escolar para 2021, em razão do agravamento da pandemia, o governo do DF envia à Câmara Legislativa o projeto de lei número 1268 de 2020, que tramita em caráter de urgência, a fim de aprovar uma modalidade de educação que não está regulamentada na Constituição Federal e que já começa com vício de origem. Assim, enquanto a pandemia devasta a capital do país, o governador ibanês passa boiada na educação. Na manhã desta terça-feira, 18 de agosto, deputados distritais realizaram audiência pública virtual, promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, para debater o projeto de lei que visa legalizar o homeschooling no DF. A audiência pública, que durou 3 horas, foi promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, por requerimento do deputado Reginaldo Veras, e transmitida pelo canal do YouTube da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O tema é objeto também do PL número 1167 de 2020, de autoria dos deputados Júlia Lucy, Eduardo Pedrosa e Delmasso, e do PL número 356 de 2019, do deputado João Cardoso. A audiência contou com a participação de 20 pessoas e entidades, dentre elas o Simpro-DF, o Simproep-DF, o Fórum Distrital de Educação, professores, pais e estudantes da rede pública de ensino e representantes de entidades privadas que defendem a privatização total da educação e do ensino domiciliar. Os participantes discutiram a constitucionalidade do projeto de lei. No entendimento da diretoria do Simpro-DF, mais do que prejudicar a carreira do magistério, a proposta é negativa porque infringe a Constituição Federal e vários direitos da criança e do adolescente normatizados em diversas leis infraconstitucionais, sobretudo o direito fundamental à educação pública. Berenice Dark, diretora do sindicato que participou da audiência, afirma que a entidade é contra a educação domiciliar, porque ela viola princípios da Constituição, pois busca retirar do Estado a obrigação de assegurar escola aos brasileiros com idades entre 4 e 17 anos. Homeschooling e o dinheiro do Estado. Júlio Barros, diretor do Simpro-DF e membro do FDE, destacou vários problemas no PL do GDF. Ficaram muito claras as concepções sobre a educação, tais como quem é defensor da educação pública e quem é defensor da educação privada. Exemplo claro disso é quando se chama os estudantes de clientela. Quando se chama estudantes de clientela, se está dizendo que a educação é uma mercadoria, porque estudante para a escola pública é um usuário do sistema e não um cliente, porque quem tem cliente é o comércio. Segundo ele, não é possível comparar educação à distância com educação domiciliar,
porque a EAD tem previsão legal na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Barros alertou a CCJ para o fato de que a análise desse tema é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Isso não é matéria dos legislativos municipais, estaduais e nem distrital. A CCJ da CLDF deve ter clareza disso e não repetir os equívocos de outras unidades da federação que aprovaram leis de forma assodada, equivocada e ilegalmente sobre educação domiciliar. O correto é a retirada desse projeto. Na avaliação, os defensores da educação domiciliar não abrem mão do guarda-chuva do Estado. Ele destacou o artigo 4º do PL, o qual diz que todos os estudantes matriculados no ensino regular também são matriculados na educação domiciliar e, portanto, querem meia entrada nos eventos esportivos, culturais e etc. Há aspectos desse PL, como a avaliação, que diz que quem dá a aula são os pais, mas quem avalia é o Estado. Eu, enquanto professor, terei de avaliar um estudante com o qual meu contato foi zero. E mais, se esse estudante não tiver resultados satisfatórios na avaliação, o Estado tem de nivelá-lo outra vez, inseri-lo novamente, e qualquer momento ele tem de voltar para o ensino regular, e a Secretaria de Educação do Distrito Federal tem de garantir a vaga dele, observa.